Elevada noite a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês nesse encontro bônus Eleva Black. Comigo, doutora Lucy Murata, doutora Ali Françoise, que são partes fundamentais dessa mentoria que vai transformar a sua vida. É isso mesmo. Gostaria que a doutora Lucy e a doutora Ali se apresentassem. Boa noite, meninas. Boa noite, doutora Lucy. Boa noite aos nossos convidados. Boa noite, doutora Michele. Noite elevada a todas. Estou aqui para contribuir, com nossos mentorados. Uma alegria e uma satisfação. Quem sou eu? Sou Ali Françoise, nutricionista, cosmetóloga há longos anos, mais de 30 anos, de história com a cosmetologia, com a nutrição e com a naturopatia. Estarei aqui para lhe ajudar nesse processo de mudança de hábitos. Pausas são necessárias, respiração e disciplina diária, sem extremos, tá? Vamos lá, boa noite a todas. Um imenso prazer estar aqui, junto com a doutora Michele, junto com a Ali, e espero contribuir bastante com essa mentoria. E estou aqui de coração, de alma, para poder entregar aquilo que eu sinto que há de melhor aqui. Eu sou Lucy Murata, sou dentista, especialista em implantes, prótese, faço também terapia neural, tenho pós-graduação também em biofísica, técnicas biofísicas, tenho uma prática de BDOT bem apurada, na qual eu consigo colocar todas as minhas práticas, alinhando junto com esse BDOT, fazendo com que todos os procedimentos fiquem muito melhores. Eu sou neta de japoneses, claro, nascida no Brasil, e trago comigo aquilo que é dito como Ikigai. O que é o Ikigai? É um propósito, É a razão de ser, o propósito de vida. É aquilo que a gente sente no coração de alma para fazer, aquilo que a gente tem qualidade para fazer, e aquilo pela qual a gente também se dispõe para fazer para nosso sustento também, E também aquilo que o mundo precisa. Então, eu estou com essa filosofia sempre junto comigo para conseguir trazer isso também aqui para dentro dessa mentoria. E o Kaizen, que é uma outra palavra japonesa, em que a gente faz uma melhoria contínua, pequenos hábitos diários que vão sendo construídos ao longo do dia, na qual a gente consegue, com o tempo, conseguir grandes avanços, melhorias consistentes ao longo do processo. Que eu acho que é assim que a gente vai fazendo pequenas coisas, grandes resultados, E o meu foco é calibrar realmente essa percepção, essa energia, para dar essa constância com a precisão biofísica. Muito bom. Como vocês puderam ver, esses dois grandes nomes aí da saúde regenerativa têm muito a agregar na mentoria Eleva. Sem elas, essa mentoria não existia. Eu sou Michele Bendini, biomédica, esteta, naturopata, nutricionista de precisão e atuo em diversos segmentos voltados a trazer a ancestralidade, todo aquele conceito entre o que existe da ciência moderna que já era falado há milhares de anos atrás. Então, toda essa conexão é que nós vamos falar, Hoje nós vamos focar na clareza da construção dos hábitos, hábitos elevados, que é sobre o porquê que a mente não desliga, quando a gente deixa aí as coisas abertas e inacabadas. Então, a gente vai trazer todo esse contexto da importância de manter a constância e o que é o método Eleva. Hoje mesmo, vocês vão receber uma ferramenta muito importante,
Deixa eu só verificar aqui, porque eu acho que tá com alguma coisa, entrou junto, melhorou, né? Estão me ouvindo, meninas? Acho que deu uma osciladinha. Sim, Mi. Isso, deixa eu só verificar. Vamos voltar. Agora acho que foi, né? Voltando. Então, hoje nós vamos estar falando sobre os pilares da mentoria Eleva, sobre a questão da construção de hábito, do porquê que às vezes não é tão simples assim a gente fazer essa construção de hábito, e hoje nós vamos entregar uma ferramenta para vocês poderem utilizar no seu dia a dia, que é um rastreador de hábitos elevados. Antes eu gostaria de abordar, junto com as nossas queridas mentoras, sobre o que são os pilares do método Eleva. Eu gosto sempre de iniciar pelo primeiro pilar, que é o essencialismo. O que é o essencialismo? É o menos e melhor. Nós vamos separar o que é trivial do que é essencial para a gente construir uma rotina intencional estratégica, certo? A gente precisa estabelecer limites claros, ter um foco ali direcionado, porque nós precisamos definir as decisões com custo de oportunidade consciente. Quando você vai começar a desenvolver um hábito, o nosso cérebro ele passa por 3 processos. A gente tem um gatilho, a gente tem uma rotina que vai ser construída e vai ter uma recompensa. A questão é que nós temos durante o dia hábitos bons e hábitos ruins. Então, nós precisamos trocar esses hábitos, substituir esses hábitos. O pilar do essencialismo ele vai fazer você entender que na sua rotina, a sua casa precisa funcionar para que você consiga fazer esses hábitos. Por exemplo, vou começar a fazer um exercício físico. Você já tem que ver o tênis que você vai usar, a roupa que você vai utilizar, já tem que começar a deixar as coisas fáceis para conseguir colocar o hábito em prática. Sempre preciso o quê? O essencial. O que eu preciso para executar aquela tarefa? Quanto mais ruído a gente conseguir eliminar, a oportunidade de colocar o hábito realmente em prática, instalar ele no dia a dia, ela vai ser maior. Eu quero convidar a doutora Lucy para falar um pouco sobre a longevidade, que é o nosso segundo pilar. Claro. Falando de longevidade, né? São pilares, é um pilar que estende a sua vida útil, né? O próprio nome longevidade, né? É o que vai trazer uma vida mais longa e também não adianta ser longa sem ter qualidade. A gente precisa melhorar a nossa epigenética, que é como a gente está nesse mundo, e que ela faça com que a gente consiga trazer o que é de melhor. E para isso a gente precisa ter um sono saudável, né? Um sono restaurador. De nada adianta, pode ver um dia que a gente não dorme direito, como o dia fica ruim ao longo, né? Para você trabalhar, para você se concentrar para estudar. Vamos falar sobre uma luz adequada, né? O que é importante para a gente ir desacelerando ao longo do dia, fazendo com que a gente vá entrando, fazendo com que o nosso cérebro entenda que a gente está entrando num modo de descanso. Então, toda essa rotina vai ser dada aqui dentro desse pilar. Além disso, uma nutrição estratégica. De nada esse corpo que é maravilhoso, que é uma Ferrari, sendo abastecida com um combustível errado, com suplementação errada, né? A gente precisa melhorar, otimizar, personalizar de uma maneira bem adequada para cada um, porque não é o alimento que é errado, né? É o que é bom para este corpo, para essa Ferrari que cada uma que está aqui. E então essa nutrição estratégica vai ser dada dentro desse pilar. O treino inteligente, né? Não é para todo mundo que serve qualquer tipo de esporte. Então, vamos organizar isso de uma maneira super inteligente. E também fazer um mapeamento do estresse do dia a dia de cada um. Colocar esse estresse sob controle, né? Modular através de respiração, modular através das pausas inteligentes, através de meditações.
e que vai ser dado de maneira bem bacana para vocês aqui. Agora eu vou convidar a doutora Ali para falar um pouquinho sobre epigenética. Pode ser? Claro. Outro pilar muito importante é a epigenética, tão falada e discutida nos dias atuais. E o que é a epigenética, né? Como que a gente pode trabalhar isso? Com estilo de vida saudável, adequado para o nosso paciente de forma correta. Ele vai modular desta forma, né, toda a expressão gênica do ambiente, de hábitos, de alimentos e os ritmos que escrevem como os seus genes irão se manifestar. Isso é muito importante, é fundamental conhecer esse mecanismo. Por isso ele está dentro do tópico do Eleva. Também tem a vitalidade. Gostaria que a doutora Mi falasse um pouquinho para a gente. Com certeza, doutora Ali. A vitalidade eu considero um dos pilares que são fundamentais para que a gente consiga manter o nosso dia a dia. Porque quem de nós não chega no final de dia completamente esgotadas, quando não gerencia o nosso dia? Então, o gerenciamento do dia é uma base que eu considero realmente essencial para que você consiga chegar ao final do seu dia com disposição, com energia. Para isso, vocês podem ficar tranquilos que todos os pilares eles vão ser entregues com ferramentas, com estratégia. Esse pilar ele vai utilizar a energia do dia a dia, da vida real, vai trazer coerência com o fluxo da vida, porque nós sabemos que tudo muda o tempo todo. Quem de nós já não iniciou o nosso dia com um objetivo, chegou, aconteceu um imprevisto, vem para cá e vai para lá. Nós sempre vamos ter esse movimento, esse fluxo. O que a gente procura trazer, a intencionalidade, é fazer com que as pessoas observem o estado do que a gente chama na medicina ayurvédica, que é o não desequilíbrio. O que é o não desequilíbrio? O não desequilíbrio é você fazer o melhor que você pode com o recurso que você tem agora. Né? Então, assim, é enxergar o momento atual, porque às vezes você não teve um dia ruim, você está tendo 15 minutos ruim e está se vendendo ali o seu dia inteiro a troco daqueles 15 minutos e já delegou que o seu dia vai ser ruim. Não pode, porque isso vai drenar sua energia, vai fazer você chegar no final do dia exausto, né? Porque quando você começa a observar a vitalidade, uma das ferramentas é você analisar que existem as coisas que acontecem e existem as coisas que não acontecem. A grande maioria das coisas que nós nos preocupamos, elas nem acontecem, né? A gente fica com uma pré-ocupação. E essa pré-ocupação, ela gera um esgotamento muito grande, vai drenando a nossa energia. Nós ficamos nesse movimento da falsa alta performance que é pregado hoje em dia. Nós vamos trazer isso depois do quinto pilar, a verdadeira alta performance, só que sem essa vitalidade intencional, você não consegue construir essa alta performance ideal, tá? E o segredo da vitalidade é você estar aplicando as ferramentas que nós ensinamos nos 3 primeiros pilares, que é o essencialismo, onde você vai fazer a construção dos seus hábitos, são as ferramentas que vão te dar ali uma vida mais longeva e também vai melhorar já o seu presente, e é também todo o contexto epigenético. Lembrando que não é só o que você come, a gente está falando das emoções, a gente está falando dos relacionamentos, da própria casa. Todos os fatores, eles influenciam no pilar da vitalidade. O movimento da constância é o que a gente prega dentro do Eleva e vai ensinar você uma prática que ela é validada há décadas e tem funcionado com excelência na vida das nossas pacientes. Hoje você pode não ter uma prática, é igual andar de bicicleta, né? Você vai treinando, dentro de um mês já está melhor, daqui a um ano já está perfeito. Para dirigir é a mesma coisa. Então, nós queremos trazer vocês da função ali, do estado da incompetência inconsciente, que é o que é incompetência inconsciente? É você não saber que você não sabe, né? Para a incompetência consciente, que é esse momento desse despertar que vocês vão ter durante a mentoria Eleva, para depois vocês serem o quê? Conscientes, eficientes, competentes. E isso sim vai ser um hábito instalado no dia a dia, certo? Uma das práticas que nós orientamos e enviamos lá no grupo é sobre escrever. Nós falamos sobre a importância de ter um caderno.
Porque quando a gente mantém tudo na cabeça, eu gosto de dar exemplo de um guarda-roupa bagunçado, aquela série de informações. A gente fala que a mente mente, né? Nós não somos a nossa mente. A nossa mente trabalha para nós. Nós podemos utilizá-la como uma ferramenta para a construção da nossa realidade. O Provérbio de Salomão fala: como o homem imagina em sua mente, assim é. Então, nós temos que ter muito cuidado com a nossa mente. A razão pela qual nós devemos e precisamos organizar a nossa mente é para que nós possamos realmente ser produtivos em todas as áreas da nossa vida. Por isso, nós recomendamos o quê? A pausa inteligente, escrever e todas as demais ferramentas que nós vamos entregar durante a mentoria Eleva. Eu gostaria agora que a doutora Lucy falasse um pouco sobre a alta performance. Então, ela, como sendo a quinta e a última, ela vai só acontecer ao longo de uma galgada, step by step, né? A gente subindo esses degraus, a partir do essencialismo, você consegue cumprir todas as etapas, vai para a longevidade, consegue também cumprir todas as tarefas, melhora a epigenética, faz o detox, limpa a sua rotina, organiza a mente e organiza a sua ação daquilo que você pensa, daquilo que você fala e daquilo que você consegue concretizar, vai para a vitalidade e aí depois, por último, a gente consegue o ápice, né? A alta performance, uma governança dessa sua agenda diária que faz com que você tenha muito mais foco naquilo que você deseja conquistar. Então, se você é aquele empresário que está já perdendo essa performance e já se sente mais cansado com a produção que não consegue mais realizar, como conseguia antigamente, a gente devolve toda essa vitalidade e fazendo essa motivação e fazendo com que essa rotina estratégica consiga, desde a hora que você acorda até a hora de dormir, tudo intencionando e fazendo com que a sua rotina e, claro, a tua vida melhore, sentindo uma sensação realmente de que, agora eu consegui dar o meu melhor e eu estou me sentindo muito bem. E no final da vida, né? O que a gente quer realmente é ficar bem, ficar feliz e sentir que realmente está sendo produtivo e conseguindo conquistar os seus sonhos. É isso aí. Eu falo que muitas vezes as pessoas elas chegam, né, no método, na plataforma, ficam com aquela ansiedade de querer saber o que eu faço agora. Cuidado. Nós pregamos aqui a consistência. A intensidade é o problema dela. O que é? Você vai com muita adrenalina, dá um rompante e depois você não concretiza, né? Eu gosto muito de usar o exemplo do efeito Zeigarnik. O que é isso? O nosso cérebro, ele sempre vai precisar de uma acabativa. Quem daqui nunca ficou com uma música na cabeça? Né? Quem daqui nunca ficou curioso para saber o que acontecia numa série? Ou até refém de um relacionamento. Por quê? Porque muitas vezes você não é que você gosta daquela pessoa ainda, ou ama ela, você só não deu uma acabativa, você não finalizou. Quando você dá a acabativa, o seu cérebro descansa. E como nós ficamos nesse fluxo, né, trabalhando a nossa mente o tempo inteiro com esses pensamentos acelerados, nós não damos a acabativa a diversas coisas. E isso dificulta muito manter a consistência. Por isso que é muito importante observar os nossos pensamentos. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês estiverem com uma música na cabeça que não para, às vezes você vê algum hit do momento que você nem ouve, mas só de você passar e ouvir algum lugar tocando, aquela música fica na sua cabeça. Quem daqui já não passou por isso? Não é verdade? Ouve essa música até o final. Não é? É verdade, doutora Mi. Quando nós temos essa necessidade, deixa eu botar aqui que a gente tem algumas pessoas querendo entrar aqui. Pronto. Muito boa noite a todos que entraram agora. Sejam muito bem-vindos. Nós estávamos falando agora sobre o efeito Zeigarnik, que é a importância de dar acabativa. Estávamos falando sobre
às vezes você passar do lado de algum carro ou ouvir uma música e não vê-la inteira e ficar com ela na sua cabeça, repetindo, repetindo e repetindo, porque o seu cérebro não deu uma acabativa para aquilo. Isso vai desgastar você, vai saturar você. Então, a importância sempre do quê? De anotar, de finalizar. Por isso que nós vamos estar entregando no final dessa aula, disponibilizando lá na sala secreta uma ferramenta muito importante, que é a ferramenta do rastreador de hábitos elevados. E nós vamos ajudar você a construir o seu rastreador hoje mesmo nessa nossa reunião, tá joia? Eu gostaria um pouquinho agora que a doutora Ali falasse sobre a importância dos hábitos, a importância dessa autoobservação. Então, parecem muitos hábitos, né? Parece que nós falamos de vários hábitos. Na realidade, são cinco hábitos que são fundamentais, que a gente acabou de decorrer sobre eles, e nós falaremos e entregaremos uma sequência para vocês, passo a passo, com entregáveis. Isso é muito importante, vai ser fundamental para que vocês coloquem isso dia a dia em prática e os resultados virão, fiquem tranquilos. É isso que eu queria passar para vocês, que não fiquem apavorados. E Mi, por que a liberação na plataforma vai ser gradual? Gostaria que você explicasse um pouquinho. Porque o que acontece? A construção sequencial fixa, tá? Ela vai gerar o quê? Vai fixar uma habilidade e vai proteger você, para você manter a constância. Nós queremos evitar que você desperte ali o acelerador da intensidade e depois não consiga manter a constância. É igual um carro que começa em alta velocidade e depois não consegue controlar na curva. A curva, em uma analogia, é o fluxo da vida. São as intempéries que podem ocorrer e aonde nós precisamos saber como agir. Por isso que é muito importante nós realmente não só passar, os métodos são esses, os pilares são esses. Não, nós precisamos viver, fazer isso que nós fizemos hoje, fazer o que nossos pacientes têm feito há décadas, que é o que tem funcionado. Então, essa liberação gradativa, com aplicação prática, com os check-ins, com as ferramentas, vai fazer realmente criar raiz, né? E não uma ansiedade de querer ficar acumulando tarefa. Nós precisamos trazer sempre com muita clareza essa questão do hábito, da recompensa, até que isso se torne uma identidade. Nós estávamos falando no início da reunião sobre isso, né, Ali? Todo hábito, ele tem um tempo, ele tem um circuito para ser desenvolvido. Acho que é muito importante, doutora Mi, doutora Lucia, a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque se a gente não deixar claro que leva um tempo, pelo menos 21 dias, para o seu organismo incorporar um novo hábito, muitos desistem no caminho. Então, é muito importante. Todo hábito segue um circuito. Gatilho, recompensa. Para trocar um hábito ruim, um hábito antigo, que não está te levando no lugar que você quer, você tem que olhar novamente ao gatilho, substituir a sua rotina, preservar a recompensa. Então, você já vai visualizar o que você vai ter lá na frente com um novo hábito. Isso é muito importante, porque isso irá reduzir desistências e aumentar a sua aderência ao plano. Então, fique bem claro a sua jornada e o seu tempo. Não vai ser de imediato, né? Muitas vezes achamos que estamos num dia ruim, mas é um momento ruim num dia bom, tá? Eu quero deixar essa palavra para você, que a doutora falou atrás, eu acho que vale a pena trazer. Muitas vezes a gente se contamina com uma energia de um momento que não foi legal, mas nós temos um dia inteiro pela frente para incorporar um novo hábito e aderir a uma nova rotina. É isso mesmo. Certo, exato. E o cérebro, ela tenta fazer isso de novo, né? Ela tenta voltar naquilo que era antes, ela tem uma dificuldade de fazer novas conexões e o que é conhecido para ele, o caminho neural está feito, né? Então é como se você pegasse o mesmo trajeto todos os dias e não tenta mudar,
mesmo sabendo que aquela não é a melhor, mas é a de costume. E quando a gente começa a fazer essa transformação, vem a resistência. A gente vai deparar com esse tipo de processo, né? E que a mente realmente ela é preguiçosa. Então, se a gente bater o pé, a gente vai conseguir, e aí sim, depois você vai perceber que faz e flui, né? Esse hábito novo, ela começa a fluir de uma maneira muito tranquila, e a recompensa depois, por estar conseguindo fazer, é maravilhoso. Assim como, por exemplo, aconteceu comigo, né? Eu falei, eu vou entrar na dieta carnívora, e os primeiros 20 e poucos dias não foram fáceis, mas é a gente realmente blindar a mente e falar, não, vamos lá, e aí focar na seta, no ponto final, onde eu quero chegar. E aí que entrou realmente um foco para a gente conseguir o resultado que a gente queria, né? É bem isso mesmo. A doutora Lucy é uma inspiração. Ela está com quantos anos? 33, doutora Lucy? A carinha de 33, né? Mas isso mostra o quê? A doutora Lucy está com 50 aí? 52. 52, tá vendo? Então, assim, errei por pouco, foi pertinho ali, só 19 anos. Mas quem a conhece pessoalmente, ela realmente passa toda essa beleza, essa jovialidade, né? A doutora Lucy não pinta cabelo, não usa botox, né? É uma pele belíssima, um corpo escultural, ela treina, não usa nada de anabolizantes, ela é toda natural e faz o uso de uma dieta ancestral. E é isso que nós vamos abordar lá no terceiro pilar. Vocês aguardem aí ansiosos, porque nós prezamos muito a ancestralidade, nós honramos os nossos antepassados, né? A doutora Luciana traz muito da sabedoria oriental, principalmente a japonesa, e eu trago muito da medicina ayurvédica, juntamente com a doutora Ali. Nós tivemos o privilégio aí de fazer uma pós-graduação de medicina ayurvédica maravilhosa, e no momento que nós fizemos essa pós, nós observamos a conexão com a atualidade, né? Vemos que lá na ancestralidade, eles já falavam de coisas que hoje estão sendo denominadas como genoma, epigenética, microbioma, né? Curiosamente. E eles só não sabiam denominar isso. Quando nós observamos isso e começamos a colocar em prática, esse sentimento de pertencimento, de voltar às raízes, faz nós realmente assim, entendermos o sentido da vida e viver uma vida com propósito. Mas não se preocupem que durante essa jornada é muito comum a gente ter erros. E tá tudo certo, tá? A questão é que vocês não estão sozinhos nesse caminho, certo? Nós vamos ter imprevistos, nós vamos ter intercorrências. É sempre importante que o seu cérebro sempre procurar trazer pequenas recompensas durante esse processo. De preferência, recompensas imediatas que sejam interessantes. Nós vamos dar várias sugestões para vocês durante a mentoria, fiquem tranquilos, para poder realmente colocar em prática. Isso tem que ser hábito. Nós temos tantos hábitos ruins, não é? Então, nós vamos fazer o quê? Desconstruir esses hábitos ruins e, no lugar deles, nós vamos colocar hábitos saudáveis que vão promover a longevidade, a vitalidade e a alta performance tão desejada nos dias de hoje. Não é mesmo, doutora Ali? Essa questão de colocarmos bons hábitos no local, no lugar dos hábitos ruins é fundamental. Eu lembro que quando eu descobri a minha doença autoimune, foi o que eu fiz, né? Consegui desenvolver e visualizar o que não estava bom e comecei a me imaginar num novo formato de vida. Não é fácil, mas é possível porque eu estou aqui. Isso foi em 2019. Então, essa motivação no local que você quer estar, como você quer chegar, né, daqui 10 anos, 5 anos, 1 ano é o que vai te sustentar nessa jornada. Ao invés de forçar a sua motivação, desenhamos o ambiente e a sequência que faremos para chegar no nosso alvo, visualizando tudo isso, é claro. Sempre visualizando o percurso e o ponto de final. Muito bom. Eu gostaria até de complementar, a doutora Alia compartilhou um momento da vida dela,
E é muito importante a gente mostrar para vocês que nós não somos mulheres maravilhas, nós não somos mulheres perfeitas, nós temos a nossa vulnerabilidade. A nossa diferença é que nós encontramos poder na vulnerabilidade. E é isso que nós queremos convidar você a fazer durante a mentoria Eleva. Eu, por exemplo, descobri aos 18 anos que eu era bulímica. Eu me peguei vomitando sangue, não sabia o motivo, fui ao médico, me deparei com 3 úlceras erosivas. O médico chegou e falou para mim literalmente, olha, se você começar a sangrar por tudo quanto é orifício que você tem, você vai para o pronto-socorro. E bulimia nervosa não tem cura. Isso eu tinha 18 anos, faz muito tempo. E foi um choque para mim. Quando eu percebi isso, eu entendi que eu precisava ser autora da minha própria história. Eu fiz uma busca, uma jornada da heroína, trazendo, ressignificando tudo o que me aconteceu, aprendendo a trabalhar com a minha mente, entendendo que eu não sou a minha mente e construindo bons hábitos. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. É possível, é real. Eu, graças a Deus, há muitos anos eu não tenho mais nenhum episódio de bulimia. Não é um processo fácil, é um processo muito difícil, porque tem quedas, tem recomeços, mas o que a gente quer trazer aqui para vocês é que vocês não vão estar sozinhos na jornada. Eu sei que temos aí diversas mentoriadas aí que estão aqui no Brasil, outras estão fora, cada uma com a sua dificuldade, mas a gente quer realmente assim, estar com vocês nesse processo, acolher vocês nesse processo, porque realmente funciona. Eu sei que vocês vão poder encurtar muito esse processo, porque nós tivemos que aprender de uma forma muito difícil, e demorou muito tempo, foram décadas de conhecimento, para que a gente realmente pudesse colocar em prática, entender o que funcionava e o que não, e agora está aqui tudo prontinho para vocês. É só realmente colocar em prática. Eu gostaria que a doutora Lucy também compartilhasse um pouco da sua história. Para entender que todos nós, todos, temos nossos conflitos, nossos medos, vivemos uma história complicada, cada um, né, segurando a onda da maneira como pode. Eu vi a Ali contando a história dela, realmente não foi fácil, a mim, com todo esse processo da bulimia, e não seria diferente comigo, né? Eu tive uma filha que teve um processo bem difícil de depressão, uma depressão profunda, que quase levou à morte, e como ajudar uma menina que está no ápice aí dos seus 17, 16 anos, resgatar. Eu me senti de mãos atadas, porque era muita pressão, a gente não conseguia mais dormir, deixar essa menina, porque chegou uma semana, por exemplo, que ela quis se matar por 3 vezes numa semana só, ninguém dormia mais, né? Nem para o banheiro, nada. Enfim, toda essa dor, né, me trouxe uma vontade imensa de querer ajudá-la em todas as frentes, da nutrição, do coaching, trazendo mais espiritualidade aí para entender se tinha um fundo espiritual também, de constelação familiar, a parte também de uma nutrição integrativa, que mais? Enfim, foram várias frentes, e quando a gente eu consegui resgatar, graças a Deus, isso me trouxe, assim, a compreensão de que tudo aquilo foi para me preparar também, né? Que graças à doença dela, eu me vi preparada para cuidar das outras pessoas de uma forma muito melhor. Então, eu vi que a quase morte dela foi o meu resgate. E foi incrível, e hoje eu percebo o quanto que todo esse estudo, foram décadas também estudando, e o que isso me preparou para estar aqui agora e entregar aquilo que eu estudei e aquilo que realmente vem funcionando ao longo aqui da minha jornada, da minha trajetória. E, Ali, querem falar mais alguma coisa? É muito importante, essa história dela é incrível. A Ali também passou por um desafio muito grande com uma pessoa da família
que foi o Biel, eu gostaria que ela compartilhasse conosco também. Então, eu quero complementar, Lulu. Lulu, poucas pessoas sabem, mas na minha adolescência eu tive momentos parecidos internamente, como pessoa, me descobrindo como a sua filha. Então, eu também me sinto apta a auxiliar, né? Eu acho que a adolescência é um momento muito difícil, né? Eu fui mãe aos 16 anos, já estava, foi um momento bem difícil para mim. Então, eu quero deixar que nada é por acaso. Eu acho que a gente se encontrou, né, nossas vidas, histórias, e estar aqui nessa jornada não é por acaso. E muitas vezes esse momento de né, é uma busca intensa, faz um caminhar, mas eu estou aqui para isso com você. E quanto ao em 2016, eu perdi o único sobrinho com pandemia, ele tinha 13 anos. Eu passei por um outro momento muito difícil, também de busca, né? A gente procura entender por que uma criança, um adolescente passa por isso, por uma doença tão, né, tão difícil. Foi difícil, ele levou 2 anos, né? Se tratou até, fez a doação de medula, passou pela doação e não conseguiu, né? Recebeu a medula, mas não, já estava muito debilitado. E no momento que ele ficou doente, foi eu me despertar para a naturopatia. Eu fui para a nutrição por conta dele, porque eu queria uma resposta, né? Até então eu trabalhava somente com estética, fazia estética como estilo de vida, né? Era o que eu fazia, beleza a qualquer preço. Então, a partir de 2016, quando eu passei por isso com ele, eu tive um despertar muito forte em todos os aspectos, mas sofri muito, né? Perdi o meu sobrinho e fui mãe aos 40 novamente. Então, foi um momento muito, muito difícil, mas também muito feliz, porque fui mãe, né? É sempre uma alegria, mas também me culpava, porque eu estava tendo meu filho, meu irmão perdendo o único filho dele, e ao mesmo tempo a dor de perder, né, o meu único sobrinho e a doença, e eu me resgatei com a naturopatia e com a nutrição. Então, eu comecei um outro processo, né? Morreu uma Ali que buscava beleza acima de tudo, então comecei a praticar a beleza num outro formato, né? Uma beleza consciente. Hoje eu acredito que um corpo bonito é um corpo saudável, que a alimentação precisa ser saudável. Eu passava horas sem comer, tomava remédios para emagrecer, então assim, não tinha, era a qualquer custo a beleza. Hoje eu encaro que é uma consequência de um corpo saudável. Isso é que traz realmente uma beleza, né? Então, queria deixar aqui para vocês um pouquinho da minha história e do porquê eu saí, né, dos meus 30 anos de cosmetologia estética. Eu dava curso, era convidada no Brasil inteiro para palestrar sobre estética e mudei para nutrição e para naturopatia, porque eu tive que me reinventar aos 40 anos. Hoje eu tenho 49, sou avó de 2 crianças maravilhosas, faço 50 anos em março e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês viram que aqui a gente tem a fonte da juventude, né? Deu para perceber nesses rostinhos, né? O como realmente essas mulheres são incríveis e têm aí muito para agregar na jornada. Eu não tenho filhos humanos, né? Eu tenho só pets e a minha persona está muito associada à verdadeira workaholic. Eu era uma assim, pessoa que vivia para o trabalho, né? Eu acordava muito cedo, ia trabalhar, voltava, minha vida era só trabalhar. Então, chegou um momento que eu precisei desse despertar, porque eu estava vendo que a minha saúde ela estava sendo o preço, né? E tem coisas que o dinheiro não compra. E se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses 45 anos é que luxo é tempo. Então, se a gente aprender a administrar o nosso tempo, se a gente aprender com essas técnicas, realmente trazer intencionalidade, viver cada dia como se fosse o último, porque nós temos essa mania de achar que somos eternos, que viveremos uma eternidade, seremos centenários, podemos ser, mas existem as intérpretes da vida,
né? E eu sempre digo para as pessoas o quê? A única coisa que nós deixamos são memórias. Então, o Eleva, ele existe para fazer vocês construírem memórias. Esse é o objetivo, porque quando você for embora, as pessoas vão só o quê? É lembrar das memórias que vocês construíram. Então, quando a gente traz essa intencionalidade, traz esse propósito na nossa vida, nós começamos a ver todos os cenários de uma forma totalmente diferente. Saímos da reatividade e vamos para a intencionalidade e elevamos o nosso padrão. E esse é o propósito, realmente, é trazer cada um de vocês, dentro do método Eleva, trazer essa elevação de padrão, de mentalidade, de hábitos, de intencionalidade. Para isso, depois dessa nossa reunião, que essa reunião é bônus para vocês da sala secreta, nós vamos disponibilizar um rastreador de hábitos elevados. E lá nós vamos trazer para vocês a oportunidade de colocar o seu compromisso. Não precisa ser algo muito grande, mas algo que você consiga fazer já. Nós vamos compartilhar um pouco sobre como é a nossa rotina, o que nós fazemos, e durante esse nosso compartilhar aqui, eu gostaria que vocês pegassem aquele caderno e aquela canetinha ou lápis para começar a escrever os hábitos que vocês acham que faz sentido, que dá para vocês começarem a iniciar, certo? Então, o objetivo aqui nesse momento é que vocês peguem o caderno de vocês, nós vamos estar falando o porquê de cada hábito, certo? O como que a gente constrói essa rotina. Dentro da medicina ayurvédica é chamado de dinacharya, né? Então, se eles faziam há 5.000 anos, deve ser que funcione, né? Pode ser, coincidentemente. Na atualidade, nós temos rastreadores de hábitos, habit trackers e diversos aplicativos que vocês podem utilizar. Só que eu recomendo que vocês façam manual, tá? Porque essa sensação da recompensa rápida, de dar o check, de dar o ok, de dizer que você conseguiu finalizar aquela tarefa, você vai ver que você pode, que você é capaz, né? Eu tenho aqui a Jéssica, né, que está lá em Paris agora, ela já teve essa experiência da importância do quê? De anotar os hábitos. O grande problema, e por isso que a mentoria leve existe, é o quê? É a constância. A gente está aqui para trazer para vocês constância. Eu sei que a maioria de vocês fala, eu não estou no momento certo, porque agora a minha vida está uma loucura. Eu quero dizer para vocês que a vida de todos nós está uma loucura. Mesmo a minha que me retirei para vir para o mato, para ancestralidade, ficar perto dos animais, uma vida mais natural, continua sendo uma loucura, e é uma loucura deliciosa, porque a gente tem que fazer do limão uma limonada, fazer tudo que a gente pode com o recurso que a gente tem agora, e honrar e respeitar aquilo que a gente está construindo com constância. Então, nós vamos compartilhar um pouquinho. Eu gostaria que cada um de vocês falasse um pouquinho sobre a rotina de vocês, o porquê que vocês fazem, para que cada um dos nossos mentoriados que estão ouvindo agora, ou que vão ouvir quando a aula ficar gravada, né, vão rever, o que eles podem incluir na sua rotina diária. Isso entra já no primeiro pilar da mentoria, que é o essencialismo. Então, vou falar um pouquinho já da rotina do sono, né? Que é fundamental manter um sono equilibrado, ter horário para dormir. O ideal é que tenha um horário também para acordar, mas claro que isso é bem individual. Mas o mais importante é que quando você acorde, não vá diretamente para o celular. É fundamental abrir as janelas, deixar a luz natural entrar no seu quarto. Se você tem varanda, se você mora numa casa maravilhosa como a da doutora Mi, melhor ainda. Mas como no meu caso, moro em apartamento, não tenho acesso a uma varanda, eu abro, escancaro as janelas e fico ali 10 minutos. É muito importante esse contato com a luz natural para o seu organismo, o seu cérebro já entender que iniciou o dia. Outro fator importante, fundamental, que nós abordaremos, né, de uma forma muito integrada no nosso grupo, é a alimentação ancestral que traremos para vocês, que é a comida de verdade.
Então, a gente vai deixar isso no nosso passo a passo, né? E a pausa fisiológica, que a doutora Lucy vai falar um pouco, porque ela é melhor do que ninguém, né? Que é a cada bloco de 50 a 60 minutos você se reconectar, respirando de forma inteligente e consciente. Eu quero que ela fale um pouquinho, doutora Lucy. Então, pausas estratégicas, né? Pode ver que tem as aulas nas escolas, elas são dadas no máximo em 1 hora, 50 minutos. Geralmente são 50 minutos, porque já se entende que depois disso, o cérebro entra em uma fadiga. Então, é necessário que a gente mude exatamente o que está fazendo para um outro tipo de atividade. E uma das coisas que pode ser feito, agora que a gente está falando de performance, e se a gente está, já não somos mais estudantes, a gente quer performar através no trabalho, enfim, no que quer que seja, fazer realmente essas pausas de uma maneira bem consciente, como, por exemplo, né, fazer respirações. A maioria das pessoas está intoxicada, a maioria das pessoas já começam a ficar doentes, a maioria das pessoas tem algum tipo de questão de saúde. Isso traz para o nosso corpo já um estado de luta e fuga. Ela já está no momento em que se vê numa guerra silenciosa, interna, e o nosso cérebro funciona como se estivesse realmente armado. E como que você respira se você está com esse cérebro fazendo com que você respire rápido para ter mais oxigenação? Faz o nível cerebral também aumentar. E a gente precisa, nesse momento, relaxar. Uma das coisas importantes para fazer é uma respiração. Respiração 5 por 5. O que é isso? Inspira contando até 5 e expira contando até 5. Quando a gente faz isso, a gente modula o nosso cérebro para que a gente entre num relaxamento, saia do sistema simpático, que é de luta e fuga, vai para o parasimpático, ativa o sistema vagal, onde a gente tem maior relaxamento, modula o sistema cardíaco, modula o sistema também, as ondas cerebrais, em que a gente vai fazer com que entre num método, né, num programa de presença. O que é presença? Atenção, foco, é onde a gente ativa o lobo frontal, é onde a gente ativa mais também criatividade, momentos também de maior atenção e foco para aquilo que você precisa fazer. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue, num curto momento do dia, estrategicamente, resolver devagarinho, né? Não precisa fazer... tem hora que a gente não consegue, e aí a gente faz isso estrategicamente nesse momento. Dá tempo de fazer ou a gente pula? Vamos fazer rapidinho. Acho que é bom, né, para dar uma pausa, já que Sim. estamos aí Então vamos dar uma relaxada. nosso encontro. Agora eu vi que meu coração deu uma palpitada também, então é um momento que a gente pode fazer. Então vamos respirar. Sentamos assim de uma maneira confortável. Quem quiser fechar os olhos pode fechar. E eu vou fazer isso por mais ou menos uns 45 segundos, 1 minuto. Vamos lá. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5. Expira. 1, 2, 3, 4, 5. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5. Expira. 1, 2, 3, 4, 5. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5. Expira. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez. Inspira. 1, 2,
3, 4, 5. Expira. 1, 2, 3, 4, 5. Podem abrir os olhos. Conseguiu sentir que deu uma acalmada? Os ombros também diminuíram a tensão. Muito bom. Dá uma sensação de mais plenitude. Presença, né? Presença, exato. É o poder da agora. Eu vejo que são esses alicerces diários que nós precisamos ter para não deixar com que o dia desmorone. E essas pausas precisam acontecer, né, doutora? Sim. Eu começo o meu dia fazendo a respiração, depois a meditação, ou a oração antes da meditação. Dentro dessa meditação, eu intenciono como vai ser meu dia, qual é o meu foco principal, o que eu quero hoje que aconteça, o que eu quero hoje de mais importante. Por exemplo, eu quero me manter com foco, né? Ou, por exemplo, o que eu quero hoje é entregar o melhor que eu posso dentro dos meus procedimentos. Então, quando a gente coloca essa intenção do dia, logo no primeiro momento, ao acordar, a gente já coloca no nosso cérebro aquilo que você quer fazer durante o dia. Geralmente, quando acontece isso, realmente a coisa flui para esse sentido. É isso mesmo. Eu gosto muito de falar que dentro da medicina ayurvédica nós temos a ciência da autoobservação. E o nosso maior problema nos dias de hoje é a falta da autoobservação. Porque muitas vezes, e na maioria delas, o nosso corpo ele dá sinais. E nós, na correria, por causa da falta dessas pausas, nós não observamos os sinais que o nosso corpo dá. Então, quando você acorda, no momento que você abre os olhos, a primeira coisa que eu recomendo é pegar esse mesmo caderninho que você trouxe para sua mentoria, que você trouxe para esse encontro, vai deixar ele do lado da sua cama. Tá? E aí, a hora que você vai deixar esse caderno, deixe junto uma caneta e deixe junto o termômetro. Por quê? O termômetro, assim que você abrir o olho, você já mede sua temperatura. A gente, com a sua temperatura basal, você vai passar essas informações para a gente, vai ajudar muito, mesmo à distância, poder entender como que está essa situação atual. Porque, às vezes, você pode ter algum hipotireoidismo subclínico, por exemplo. E nós conseguimos diagnosticar mesmo à distância com uma informação tão simples, que é apenas medir a temperatura assim que acordar, certo? Após marcar a temperatura, faça essa respiração que a doutora Lucy orientou e se auto-observe do jeito que você está. Não precisa acelerar a respiração ou fazer a mais profunda, apenas observe. E durante esse 1 minuto, observe seu corpo. Você dormiu bem? Você está com alguma tensão? Você acordou durante a noite para fazer o seu xixi, para urinar, né? Que horas que foi que você acordou, caso você tenha acordado? Isso tem acontecido com alguma constância? Então, todas essas observações, teve algum sonho, né? Tudo isso é importante você notar. Por quê? Todo o seu processo de evolução, ele vai se dar através desse diário, desse rastreador de hábitos elevados. Então, a autoobservação vai ser um feedback muito importante, porque vou dar um exemplo bem prático. Hoje, pode ser que você note, não dormi bem e acordei muito cansada. Daqui a 3 meses, você vai acordar com energia e vitalidade e vai achar que isso sempre foi assim, porque nós temos uma amnésia seletiva impressionante para esquecer quando nós estávamos ruins. E aí depois nós achamos que nada melhorou, quando na verdade nós melhoramos muito. O problema é que falta a autoobservação. Então, esse é um pilar que é crucial. Levantou, eu sempre recomendo, se alongue, né? Para dormir, sempre tecidos naturais, evitar
o poliéster, o petróleo, né, o tecido sintético. Eu gosto de contar um episódio que antigamente eu não tinha esse conhecimento e eu tinha um cobertor que eu acreditava fielmente que ele era de lã de ovelha, ele era, acho que, poliéster puro. E aquele negócio começou a brilhar à noite, eu falei, gente, tem um vagalume aqui. E não, eu estava dando tanto choque, era tanto elétrico que brilhava. Era um negócio, assim, impressionante. Eu falei, não acredito nisso. Eu fui pesquisar, eu vi essa questão do petróleo, do poliéster, isso há muito tempo atrás. Eu comecei toda uma troca dos materiais, e a mesma coisa foi com os microplásticos, né? Tirei todos os plásticos da cozinha, hoje eu só tenho vidro, cerâmica, bambu, priorizo mais isso para a construção. Então, assim, essa consciência vem da onde? Da observação, né? Eu, no máximo, podia achar engraçado que o cobertor estava brilhando e tudo certo, mas não. Eu realmente parei para observar. Tá? Então, assim, é muito importante. Uma prática que eu tenho depois que eu levanto, eu vou no banheiro e faço uma prática que é a raspagem da língua. Essa eu vou deixar a doutora Lucy, que é cirurgiã dentista, que tem toda uma autoridade para falar sobre. Então, ao longo da noite, a gente tem uma diminuição da salivação pelo próprio sono. Então, a gente diminui ali o metabolismo e também a produção de saliva. Com isso, a nossa lavagem, que acontece durante o dia, natural, que acontece dentro da boca, ela é reduzida. A quantidade de bactérias que você tem na boca, elas aumentam. Uma vira 254, se não me engano, quando chega de manhã. Agora, se você já dorme com milhares, isso quer dizer, se você não higieniza direito, você já acorda com muito mais. E na língua também é um nicho de acúmulo gritante dessas bactérias. Tanto é que se você chegar, abrir a boca para o teu marido ou esposa e falar um bom dia pela manhã, você mata o cara, né? Se essa ideia funciona. E a língua é um dos principais locais onde a gente tem essas bactérias que formam aquele mau hálito. Então, no momento que você acorda, você tirar essas bactérias e as toxinas que são produzidas ao longo do seu metabolismo durante a manhã, durante essa raspagem, logo no começo, você, além de você não degluti-las, né, você vai estar eliminando grandes processos de toxinas que foram produzidas durante a noite e então, lógico, vai trazer muito mais saúde. Pode ver, raspou a língua, perceba como fica seu hálito, já muda instantaneamente. É isso, né, Mi? Você quer falar mais Muito alguma bom. coisa? A gente complementa depois, dentro da medicina ayurvédica, com o óleo. Você pode fazer um pequeno bochecho, né? A doutora Lucia acho que pode complementar. Sim, a Michelle gosta de um outro tipo de óleo. Eu tenho em casa o óleo de coco, já funciona bem, né? Então, a gente coloca o óleo de coco na boca e fica com ela massageando, fica rodando com esse óleo durante mais ou menos uns 5 minutos. Ela ajuda a neutralizar essas toxinas e a gente não usa também enxaguatórios bucais, tá? Enxaguatórios que existem no mercado hoje em dia, elas estão, além de ter muitas substâncias que não são saudáveis, elas não são feitas para serem usadas na vida cotidiana. Elas especificamente pontuais, mas a indústria coloca como se fosse de uso diário. Elas, inclusive, elas alteram o metabolismo do óxido nítrico, que vai, né, isso implica, né, numa alteração de pressão arterial, por exemplo, que é muito sério. Então, é necessário ter cuidado com isso e o óleo de coco não faz nada disso. Perfeito. Eu gosto muito de usar o óleo de gergelim. Na medicina ayurvédica, a gente fala que o gergelim é tridosha, ele é um coringa que dá para todo mundo, né? O óleo de coco, ele é um óleo que ele esfria. Então, se a pessoa tem problema com sangramento na gengiva, se ela tem problema com afta, qualquer coisa que está associada à inflamação, calor, né, na boca, é recomendado o óleo de coco.
Tá? Para os demais casos, para quem já não tem esse problema, pode usar o óleo de gergelim, que ele é muito bom para ensada frio. A doutora Ali, agora, eu gostaria que ela compartilhasse um pouquinho sobre os hábitos dos shots matinais, que ela tem uma grande experiência nisso. Eu gostaria que ela falasse como é o seu hábito de manhã, né? Os seus hábitos elevados matinais associados à parte nutricional. Pela manhã é o momento que o corpo está ali receptivo, né? Precisamos aproveitar este momento. Eu tenho o hábito, doutora Mi, de utilizar água morna, né? É um hábito já que eu trago comigo há mais de 15 anos. Limão, de preferência orgânico, né? Utilizo um limão, meio copo de água morna, cúrcuma orgânica em pó, né? Hoje em dia a gente já tem produtos no mercado prontos que facilitam a vida, né, de todos nós, mas eu costumo comprar a cúrcuma orgânica e utilizo pimenta do reino, também orgânica. Então vou lá todos os dias, faço meu shot. Se vocês me acompanham no Instagram, muitas vezes eu estou utilizando de uma marca que ela me facilita a vida, né? E essa marca já tem glutamina. Inclusive, eu não passo para todo mundo glutamina no meu protocolo, mas a cúrcuma, a pimenta, a água morna e o limão eu sempre utilizo. Nos protocolos de detox, a gente até utiliza outras propriedades, daí a gente faz alguns, eu e a doutora Michele, a gente faz alguns ciclos, né, doutora? Então, a gente consegue colocar ingredientes diferentes nesses shots, mas em alguns casos específicos, sempre levando em conta o estilo de vida atual do paciente e qual que é o objetivo dele, né? Com aquele detox, com aquele shot, com aquele chá, se vai usar algum tipo de complemento em suplemento. Então, a gente faz uma averiguação detalhada, uma anamnese, para a gente chegar no objetivo do nosso paciente com exatidão. Dentro do tema, o autoconhecimento é fundamental, né? Como é importante você conversar consigo mesma e chegar a detalhes que, às vezes, o paciente não te traz alguns detalhes. Você tem que ter um feedback muito antenado para você conseguir, às vezes, captar o que não é dito, né? E a longevidade é isso, é você amadurecer e conseguir se compreender, se autoconhecer e saber o que é melhor, né, para aquele momento. Às vezes a gente quer percorrer um caminho, mas o melhor caminho é um outro caminho, então a gente fica naquele, né, naquele processo que é doloroso, mas ele é fundamental para um crescimento. Dentro disso, eu quero falar um pouquinho sobre os alicerces diários, né? Já falei para vocês, né, sobre o ritmo circadiano de acordar a janela, não ligar a célula, respeitar o seu organismo. Isso é autorrespeito. Você abrir as janelas, entender que a luz solar está ali do dia e você se conectar com a natureza, se reconectar com você mesma. E também não diferente no processo noturno, à noite, já começar a desligar as luzes, desligar o celular pelo menos 1 hora antes de dormir, né? O mesmo processo que você faz de oração e visualização pela manhã, fazer os seus agradecimentos noturnos é muito importante, né? Como a doutora Michele falou, deixar um caderninho, tem feedback do dia, o que eu consegui fazer hoje, o que ficou faltando, o que faz sentido eu levar para o outro dia. Isso é muito importante, a gente vai falar muito disso. Além disso, a alimentação ancestral, que a doutora Michele falou, que é honrar os nossos ancestrais, trazer para os dias atuais e modernos o que realmente importa. Nós não utilizamos processados nem ultraprocessados, a gente não faz nada de forma que seja para facilitar, porque realmente a gente quer trazer saúde, com muita tranquilidade para vocês, para que vocês possam compreender o real significado, né, de tudo isso. E também, lógico, não menos importante, um treino inteligente para o seu corpo, que faz sentido para você.
Nem sempre o que faz sentido para a doutora Lucy, para a doutora Michele, vai se incorporar para o meu dia a dia, para a minha realidade atual, para a minha faixa etária, até para o meu bolso, porque cada um tem, né, a sua realidade. Então, a gente também, com o método Eleva, a gente coloca que a presença e a constância é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, se você vai tirar 30 minutos para se exercitar, faça isso com presença, com constância, com significado, se concentrando nos objetivos que vocês querem chegar. Muito bom. Eu até quero compartilhar com vocês aí, a doutora Ali falou a importância aí da noite, né? Eu gosto muito de colocar leitura. E é importante você utilizar, nem que seja na manhã, começa com um parágrafo, né? E à noite também. Porque você vai começar a criar um padrão. E esse padrão, você vai sentindo o desejo de ampliá-lo. Isso nós vemos em vários livros. Eu até gostaria de compartilhar e estimular você a fazer alguma leitura de algum deles. Esse que eu vou indicar, ele é muito bom, tá? São os micro hábitos. E ele é tão micro, tão micro, tão micro, que vem de encontro com aquilo que eu acredito, né? Com relação à atividade física, por exemplo. Eu gosto de dar o exemplo de fazer ou um EPOC, ou um Tabata, que são esses treinos de alta intensidade. Para isso, você pode ter intensidade, tá? Para treinar, pode, né? Porque ali é curto tempo, então vale sim dar todo o gás por 7 minutos. Você já vai ativar todo o seu metabolismo durante 48 horas. Então, 7 minutos, para você ter 48 horas de metabolismo ativado, é muita coisa. Então, realmente precisa ser hábitos pequenos. Ah, eu não tenho raspador de língua agora. Eu vou precisar comprar um raspador de cobre para poder iniciar. Não, você vai pegar uma colher da sua cozinha, vai esterilizar ela lá na água quente e vai deixar ela na sua banheira, que ela lá vai ser a colherzinha amiga da sua língua. Pronto, já está resolvido. Então, nós temos que aprender a fazer tudo o que nós podemos com o recurso que nós temos agora. Isso é muito importante, eu friso demais isso. Sempre para, respira, porque nós criamos a nossa realidade o nosso tempo inteiro. Nós estamos criando a nossa realidade. Tem uma determinada situação, olha, o que eu posso fazer agora? Porque se você criou isso, você tem algo para aprender com isso, né? Ou você vai ficar nos loopings, criando, vivendo novamente o mesmo padrão. Não sei se já aconteceu com algumas de vocês, com alguns de vocês aqui, de viver uma situação e aquilo se repete, por quê? Vai continuar se repetindo até você parar, se auto-observar, entender o porquê você criou isso, essa autorresponsabilidade, e entender os aprendizados que você precisa ter com aquela situação. Quando você começa a ter a auto-observação, o autoconhecimento, aí sim a gente pode começar a trabalhar com os pilares da epigenética, que realmente o que é? Trabalhar os relógios de metilação, trabalhar o seu estilo de vida, melhorar a parte do estresse crônico, porque ele vai encurtar os seus telômeros, e trabalhar o emocional importa, tá? Hoje nós sabemos que sim, né? Lá na época da medicina ayurvédica, eles sabiam que existia algo, mas eles não conseguiam explicar o que era. Eles só sabiam que eles não podiam ver, e aquilo era chamado de éter. Era o espaço vazio, mas não era o ar, né? E essa clareza que eles tinham de que existia algo, hoje nós vemos, né? Todas essas questões emocionais, nós vemos crianças, adultos, pessoas adoecendo emocionalmente. A grande maioria das pessoas tem dificuldade para dormir, outras têm dificuldade com foco, ansiedade, enfim, todos reféns da mente. Então, trazer isso, fazer uma aplicação prática, consistente, voltado para anti-inflamação, realmente ter contato com a natureza na medida do possível, fazer um grounding, que é o aterramento, colocar os pezinhos ali na grama, na terra, por 10 minutinhos. A doutora Lúcia tem uma vasta experiência com microscopia de campo escuro, ela sabe que se pegar uma gotinha de sangue antes do aterramento e depois, a diferença é absurda. E qual é o preço disso? Qual é o custo disso? Então, são essas práticas que nós precisamos ter ao longo do dia. Nós não queremos chegar no primeiro dia e dizer para você, olha, mude toda a sua rotina. Não. Se auto-observe, anote, traga clareza. Caso você não tenha termômetro hoje, né, se proponha durante essa semana comprar ou
conseguir emprestado um termômetro para deixar do lado. Eu não tenho um caderno especial. Pega qualquer caderno, mas pega um caderno, faça. O grande problema é que muitas vezes nós esperamos estar prontos para começar. Eu vou dar um exemplo. Essa mentoria é para sair em dezembro. Ela não era para sair agora. Mas eu senti um desejo tão grande, porque eu vi tantas pessoas que estavam precisando transformar a vida, que eu vi que eu não ia ter tempo para esperar até dezembro. E o pessoal da equipe ficou surtado. Falou, nossa, como assim? Vai começar agora? Eu falei, vai ser agora, e vai ser dia 7. Vamos embora, vamos fazer o que a gente tem, porque a gente tem que transformar vidas. O Eleva, ele existe para transformar vidas. É o nosso propósito. A gente está numa fase da vida que, se assim, se a sua vida não fosse definir antes e depois da gente, a gente não precisa estar aqui. O nosso objetivo é transformar a vida de vocês. É depois vocês poderem chegar com muito orgulho e dizer, olha, eu era uma pessoa e agora eu sou outra. O método funciona porque nós somos a prova viva disso. E queremos trazer essa verdade para vocês. Com todo o amor do nosso coração, a gente sabe que pode estar fazendo isso. Tá joia? Eu queria que a doutora Lucy falasse um pouco sobre toda essa parte, né, que é tão importante do porquê que o Eleva nasceu, do sonho que a gente tinha, né, como ele aconteceu, que foi algo tão fluido, tão intencional, e que hoje a gente consegue estar aqui juntas com essa missão de transformar vidas. Pois é. O que a Michele fala, né, todos nós, né, todos que estão aqui, né, inclusive eu, a Mi e a Ali, viemos de dores, de traumas, e esse tipo de processo traz um estilo de vida baseado dentro desses nossos traumas. Transformar isso, né, fazer com que aquele cubinho se altere colocando ordem, a gente faz com que nossas atitudes em cima disso mudem. Mas essa troca, ela só acontece quando a gente consegue identificar primeiro as emoções envolvidas que traz para a gente hábitos errados, né? Por exemplo, alguém que engorda demais comendo, ela está compensando algo que lá atrás trouxe isso para ela. Ela precisa parecer maior para se defender, por exemplo, de um abusador. Naquele corpo grande, o abusador não vai ter vontade de abusar daquele corpo. Então, ressignificar. E é exatamente nesse ponto, né? A gente conseguir se auto-observar, ter um cuidado de um olhar para dentro, que fez com que a gente mudasse completamente as nossas vidas, para que a gente mudasse e começar a performar, né? Porque a gente não precisa ser a história que aconteceu lá no passado, né? A gente risca e constrói um novo futuro a partir de agora. E é uma coisa que, como aconteceu com a gente, agora a gente consegue passar isso e verificar que, através de rotinas estratégicas, conseguir mudar esse padrão através de personalizar cada pessoa que está aqui dentro, colocar rotinas que cabem exatamente dentro da vida de cada um, olhando para a sua genética, olhando como é seu estilo de vida e organizando de uma maneira que dê para fazer. E dá, de coisas pequenininhas, que começam pequenininhas, que você vai juntando 2 minutinhos que você faz uma coisa aqui, mais 2 minutinhos dali, quando você vê no final do dia, cumpriu. E é uma delícia a gente sentir que se cuidou, né? E esse autocuidado vai fazer com que a gente consiga manter constância. Acreditem, acontece e é maravilhoso. Cada um tem o seu jeito, como, por exemplo, as atividades físicas, a Michele tem um jeito de fazer, a Ari tem outro, e eu sou aquela que adora, né? Então, se eu pudesse passar 5, 6 horas fazendo atividade física, faria, porque é o que cabe e o que eu gosto muito de fazer. E a gente vai descobrir de cada um de vocês, né, o que cabe em cada um, para a gente conseguir fazer essa estratégia para vocês chegarem no final com uma alta performance de vida, de sucesso e de felicidade.
É isso aí. Esse convite para esse olhar, eu acho que ele é muito importante. A gente tem uma expertise aí de décadas, e às vezes uma dica que a gente dá simples, eu tenho aqui colegas da sala, né, que não me deixam mentir, pequenos detalhes. Você vai chegar e dizer, puxa, ninguém tinha me falado isso antes, ninguém tinha olhado para isso antes, ninguém tinha olhado para essa minha dor, para esse meu desconforto. E a gente olha, a gente acolhe com amor, porque vocês são únicos, cada um. Então, observar esse olhar apurado, esse ajuste fino, é isso que eu elevo atrás. Vocês estão sendo privilegiados por estar aqui, tendo uma oportunidade de algo tão intenso, tão profundo, e vocês vão ver como esse movimento ele vai tomar proporção. E ter vocês aqui com a gente realmente é uma honra, é um prazer incrível, assim, poder estar compartilhando e acreditando fielmente que as vidas de vocês vão ser transformadas. Eu vejo, assim, o quanto esses pequenos detalhes, eles realmente fazem a diferença, né? Eu quero que a Ali fale um pouquinho aí sobre a questão também da alta performance, como que funciona, né, esse processo, que eu falo que é a consequência, né? Todo mundo quer começar pela alta performance, a gente fala que ela é a consequência de tudo isso, desses pilares que nós precisamos trabalhar, não é mesmo? É isso mesmo, doutora Mi. A alta performance é a jornada, é o caminhar, né? É começar um dia por vez. Muitas vezes não conseguimos começar todos os nossos sonhos e todos os nossos desafios aqui a gente se propõe a fazer numa vez só. Mas saibamos que a gente pode começar um dia de cada vez e ao longo do tempo muitas diferenças virão. Foi assim comigo, eu tive que reformular todo o meu estilo de vida, toda a minha alimentação e consegui, lógico que não é fácil, né? Fiz de uma forma muito intuitiva, passei por vários médicos também, lógico, mas eu tive que ter um olhar de autoconhecimento muito apurado para conseguir ajustar isso de uma forma que realmente equilibrasse a engrenagem. Então, acho que a gente pode contribuir muito nesse sentido com vocês. O ambiente que estamos inseridos, né, nos convida e nos motiva muito nas tarefas diárias. Então, eu acho que é muito importante vocês olharem a casa, o quarto, como que vocês estão no ambiente de trabalho, se tem algo a ser ajustado nessa rotina, porque isso com certeza trará um impacto na vida de vocês. Também uma agenda inteligente com blocos, com autoconhecimento, com pausas, com a respiração que a doutora Lucy falou, né? Então, ter essa sensibilidade para parar, reconectar sempre que necessário. Isso também é alta performance, ter essa inteligência emocional. Governança social, né? O seu contexto familiar, ele está inserido, ele te ajuda, os seus amigos, o seu ambiente de trabalho, as pessoas que você mais convive, elas impactam na sua vida. Elas estão inseridas na sua mudança, como que você vai conduzir? Muitas vezes no consultório eu tenho pacientes que querem emagrecer, que querem mudar de vida, querem comprar alimentos naturais, mas relatam que o marido não quer, o marido quer um determinado cardápio, a pessoa quer um outro, faz uma compra mensal, não compra alimentos frescos. Então, essa governança social, familiar, é muito importante para que vocês possam impactar a vida de vocês de forma positiva, porque às vezes falta o controle para falar não. Né, falar não para o marido, para o filho, para os pais, não, eu não vou, eu estou num outro método, eu quero mudar, então muitas vezes nem precisa falar, você só tem que ter o autocontrole para decidir que a sua vida está nas suas mãos. É isso mesmo. Eu gosto sempre de acrescentar que quando nós fizemos a mentoria, nós gostamos sempre de trazer esse olhar para casa, para a família.
né? Porque senão, se nós não temos esse olhar para o contexto, para o ambiente, nós não conseguimos instalar esses hábitos. Então, tem que ter esse ajuste fino, ele realmente ele é muito importante. E isso nós vamos estar falando muito, assim, na estrutura da nossa jornada. Então, eu acredito que agora ficou muito claro para vocês o porquê que a liberação dos conteúdos precisa realmente ser gradativa, porque vocês têm que viver um processo. Nós já falamos quais são os pilares, mas nós vamos entrar em áreas que às vezes são um pouco mais difíceis para vocês trabalharem e vão ser necessárias, porque elas, quando a gente começa a mexer, é o que vai realmente conseguir transformar esses hábitos. E para isso a gente precisa pegar na mão de vocês. Nós temos a opção de fazer isso de forma individualizada também. Às vezes você sente uma necessidade específica, fala, não, eu realmente quero esse processo individualizado. Nós fazemos também, tá? Nós temos essa opção, que é trazer realmente você e nós três aqui juntas e olhar para você e construir na sua mão todo esse processo. Nós também temos essa opção. Só que aqui realmente é um presente que nós demos para vocês, né, com a plataforma, porque, como vocês sabem, a plataforma ela teve o custo dela apenas, porque nós estamos em ajustes e estamos verificando, até queremos muito feedback de vocês assim que tudo estiver instalado. Hoje, quando vocês acessam lá, vocês já conseguem ter alguns detox de final de ano, de datas como Carnaval, Páscoa, tem aulas já disponíveis, mas fiquem tranquilos, porque nós precisamos que vocês façam preenchimento da ficha de anamnese. Depois da ficha de anamnese, vocês vão precisar colocar as medidas de vocês, o peso, foto, aí com tudo isso, nós vamos entender o contexto, se vocês vão para academia, se vocês treinam em casa, os gostos, preferências, nós também vamos enviar um teste de dosha para vocês como um bônus, tá? Fiquem sabendo, para vocês entenderem, na medicina ayurvédica nós falamos muito sobre isso, depois se vocês quiserem assistir no meu Instagram, eu falo com o jornalista Pedro Ernesto, especificamente sobre essa questão dos doshas, eu não vou me alongar aqui, mas lá eu explico melhor e também vou disponibilizar, nós vamos disponibilizar como um bônus para vocês, para trazer essa questão da autoobservação, do autoconhecimento e de aprender realmente a colocar em prática de forma efetiva. Então, fiquem tranquilos que vai ser um processo gradativo, evolutivo, elevado. Então, nós vamos fazendo isso juntos, nós vamos esclarecendo as dúvidas, nós vamos abrir essa sessão para vocês, tá? Que é realmente poder estar chamando a gente ali, tá conduzindo vocês, vai ser quase que um personalizado em grupo, então eu acredito que vai ser um momento muito importante, aproveitem, porque é uma oportunidade única, e quando eu falo isso é porque realmente vocês não vão ver mais isso se repetir, tá? Foi uma oportunidade que realmente nós sentimos esse movimento, todas concordamos, e literalmente estamos aqui nos doando de presente para vocês, porque nós não estamos ganhando nada para isso, tá? É só realmente essa intenção de poder realmente estar agregando na vida de vocês, compartilhando. Então, fiquem tranquilos que, assim, esse vídeo vai ficar gravado, vocês vão poder assistir, rever, e nós vamos realmente poder estar construindo, tá? Eu quero convidar vocês que estão aí com a caneta, né, ou até se quiser mandar uma mensagem para si mesmo no WhatsApp, gravar e escrever assim, ó, eu escolho elevar com leveza e constância. Esse é o pacto que você tem que ter consigo mesmo, sabe? Elevar com leveza e constância. Porque tudo aquilo que é leve, você consegue manter constância, você tem prazer. E aí vai ficando mais agradável, vai ficando possível de manter. Tá? Então, traga isso. Eu escolho elevar com leveza e constância. É muito importante. Tá, joia? Nós vamos daqui a pouco abrir o chat para retirar as dúvidas. Gostaria de saber se a doutora Ali e a doutora Lucy tem mais alguma coisa para acrescentar, alguma sugestão. Não, eu só queria falar... desculpa. Doutora. Eu só queria dizer, assim, que uma das coisas mais importantes
e que vocês começam a perceber logo de cara que quando a gente mantém presença, abre-se uma luz interna, que existe muito mais alinhamento naquilo que você realmente sente, daquilo que você pensa e daquilo que você consegue expressar. Então, a sua expressão no mundo fica muito mais clara. As pessoas começam a te notar de um brilho muito diferente, né? As pessoas começam a perguntar o que ela fez que está mais bonito. O que fez que está com uma coerência maior, né? Porque ativou o estado de presença e a conexão divina nesse momento é muito maior. E aí, para manifestar as coisas também fica muito mais a alma fala com muito mais fluidez, com muito mais liberdade. Perfeito. Doutora Ali? A complementar falando exatamente isso, doutora, que o autoconhecimento, esse processo que é o caminhar, né? O caminhar, a jornada, ela é muito importante, ela é o crescimento e o amadurecimento, é um caminho sem volta. Então, a gente cria prazer e alegria no nosso próprio crescimento e no nosso autoconhecimento. Então, curtam o processo, não deixem de curtir esse momento, né? Esse processo é fundamental. Quero abrir, junto da doutora Michele e da doutora Mi, um espaço para perguntas, né, doutora Mi? Ah, sim, está aberto, inclusive agora, se vocês quiserem Sim. abrir o microfone, perguntar ou digitar no chat, já está liberado, tá bom? É A isso gente aí. está aqui à disposição de vocês. Pessoal, tem alguma dúvida? Podemos encerrar? Só não perguntou, então acredito que está tudo bem esclarecido. Tá Fico todo muito. mundo É. tímido. Deixa para quando eles Ou estão quiserem, eles tímidos. entram no WhatsApp e Ai, que aí legal. eles tiram as dúvidas. Marcela colocou aqui, foi maravilhoso, animada para as próximas aulas. Fique tranquila, Marcela, que aos poucos nós vamos colocar aí os próximos pilares e eu acredito que vai estar agregando muito na vida de vocês. Então, só para ficar claro, hoje a gente vai estar colocando o rastreador de hábitos elevados. Eu peço que vocês observem realmente que práticas podem ser melhoradas. Lembrando que a tarefa é colocar o caderno do lado da cama, fazer as anotações de autoobservação, tá joia? Então, eu acho que é bem importante a gente trazer essa intencionalidade, né, no nosso exercício de aula. Eu acho que acho que alguém levantou a mão aqui, né? Ou se quiser abrir o microfone. Olá, boa noite a todas. Boa noite! Estou adorando, muito legal. Meu nome é Angélica. Seja muito bem-vinda, doutora Angélica. Muito obrigada. Eu acho que esse programa, assim, veio a calhar aqui na minha vida, né? Porque eu estava realmente buscando algo nesse sentido. Um equilíbrio, uma organização, na verdade, né? Porque acho que chega num determinado momento, né, essa rotina louca, nossa, e aí o tempo passa, né? E chega um momento que você precisa se posicionar diante de tudo, né? E eu estava exatamente buscando essa organização, mas uma organização minha mesmo, né? De horários, de rotina, de orações, né? Iniciar o dia bem, porque eu acho que a oração é o princípio, né, de tudo para a gente conseguir se manter bem, com uma vida positiva, enfim. E também alimentação, entre outras coisas aí, agenda de rotina de trabalho, enfim, eu acho que está perfeito porque eu estava buscando. E é muito interessante porque isso para mim acaba sendo até a lei da atração mesmo, né? E o que eu gostaria de saber, vocês comentaram
de repente fazer reuniões diretamente com vocês para falar, né? Isso. Está dentro desse programa, está dentro do plano, ou precisaria, é algo à parte? Como funciona? Nós temos uma mentoria que daí é o Eleva Diamond, que é individual, onde nós vamos pegar todo o seu mapa genético, você vai enviar as fotos, a gente faz todo o processo de BIDORT, é um ajuste super fino, né? Sim. Hoje nós já temos aqui uma colega que está no grupo que faz parte dessa mentoria VIP, né? Nós fazemos todo, literalmente é um ajuste da hora que você abre os seus olhos até a hora que você fecha os seus olhos. E você mencionou equilíbrio. Eu gostaria de te dizer que equilíbrio não existe, tá? É utopia. O que existe é o não desequilíbrio. É isso que é falado há 5.000 anos atrás. O que é o não desequilíbrio? É você inspira, expira, não pira. O que você pode fazer com o recurso que você tem agora? Quando você tem essa clareza, você não surta mais com ninguém, você não se decepciona mais com ninguém, porque você entende que o sucesso do relacionamento é você estar disposto a receber aquilo que o outro está disposto a dar. Então, você entende que você é a dona do seu condomínio, que daqui para dentro só vai entrar o que você permite, que ninguém tem o poder de te deixar com raiva, triste, feliz, só vai acontecer se você permitir. Então, isso vai te dar uma clareza, você vai trazer resolução ali, a sua mente vai aprender a dar desfecho. Então, você vai encontrar tempo, porque hoje a maior moeda é tempo. O nosso problema é que nós estamos tão reféns de tantos vícios, de tantos processos que foram feitos para nos fazer reféns, somos escravos do sistema hoje, né? E isso no digital, no dia a dia, nessa coisa de demandas, de alta performance, tudo isso nos sufoca e a gente nem percebe. E acaba querendo colocar a capa da Mulher Maravilha, achar que nós precisamos ser lindas, belas, poderosas, saudáveis, efetivas e dar conta de tudo. Só que não. Nós precisamos é nos posicionar, decidir ser autoras da nossa própria história. E muitas vezes o que te falta é só ferramenta, é só método. Quando você começa a ter o método e aplica, igual receitinha de bolo, fez, pesou, qual é a prática? Não tem como dar errado. A gente faz isso aí, eu faço há 25 anos, a doutora Ali faz há 30, então a gente tem uma jornada, a doutora Lucy também há décadas fazendo. Então a gente percebeu que existe um padrão. Tanto é que eu acredito que você já se observou, às vezes, vivendo a mesma situação, de formas diferentes, e agora a gente quer te convidar a descer da roda gigante, parar de repetir o ciclo, sentar, respirar e contemplar. Porque na sua vida o que você vai deixar são as memórias que você vai construir. E a gente está aqui para te ajudar a fazer isso, a construir lindas memórias. Maravilha. E é isso. Seja muito bem-vinda ao Eleva. Muito obrigada. Gostei muito. Bem-vindo. Depois eu falo com vocês aí no privado, né, para saber sobre essa consultoria. Eu achei bem interessante e vem de encontro, realmente. Agora, parte financeira, enfim, toda essa questão entra nesse método em grupo ou também é algo... Porque, assim, desde o momento que eu decidi me organizar, eu já sinto diferença em todos os setores da minha vida, é uma coisa incrível. E agora eu acredito que eu vou voar, né? Sim, você vai entender que prosperidade é posicionamento. Eu sempre falo isso. Prosperidade, ele precisa estar em todas as áreas da sua vida. Quando você destrava, isso vem como consequência. Eu te dou um exemplo, quando eu vim para Bragança Paulista, eu morava numa casa de 3 cômodos e eu dormia no chão. E eu tinha convicção de que eu ia ficar milionária. E eu sempre agi como se. Muito e aqui bom. estou. Então, hoje são diversos segmentos, consegui ter o padrão de vida que eu queria, com a qualidade de vida que eu queria, mas foi algo criado. Nós criamos a nossa realidade o tempo todo. Quando a gente entende isso, a gente se torna autor da própria história. E para de querer ficar brigando com as coisas que acontecem. A gente consegue ser o observador. E é trazer esse ajuste fino, trazer você como observadora do seu contexto, vai fazer você virar o jogo. Porque tem oportunidades que passam, você nem percebe. E às vezes elas caem do céu do nada, como aconteceu com o Eleva, porque eu não conhecia você,
né? Eu tive o instinto, assim, de compartilhar em alguns lugares, conforme eu fui sentindo, foi algo muito intencional mesmo. E nós falamos que as pessoas que estão aqui são de uma intencionalidade muito grande. A gente quer criar uma egrégora mesmo, de pessoas que vibram com essa intencionalidade. E o exemplo que eu dou é o campo de futebol, né? Todo mundo lá torcendo, não que seja contra isso, mas se todas as pessoas que estão aqui, esse movimento que a gente está criando, com essa mesma intenção, isso vai tomar uma proporção que eu acredito que a gente vai conseguir realmente, assim, marcar essa geração. Que esse é o nosso objetivo. Hoje a gente está aqui para isso. Nossa, muito bom, perfeito. E eu vou indicar para outras pessoas, não sei, porque as vagas já acabaram, as vagas. Com a mentoria dessa forma, que é só o custo, porque aqui estamos de graça para vocês só pagaram a plataforma. Tanto que, se vocês forem ver, foi só uma forma de poder colocar as pessoas, ter um local para jogar, porque se fosse esperar, isso aqui só ia acontecer em dezembro. E eu senti um desejo muito ardente de fazer esse movimento. Eu chamei e falei, vamos fazer, talvez você não estaria aqui se não tivesse acontecido dessa forma, né? E essa intenção foi muito forte, todo mundo abraçou a minha loucura, e aqui estamos. Eu acredito que é uma loucura, assim, muito perfeita, né, para todos que buscam realmente uma melhoria de vida, de mentalidade, enfim, de tudo. Então, a sua loucura aí, eu tô dentro também. Seja muito bem-vinda ao Eleva. Obrigada, viu? Uma ótima noite a vocês aí. Muito obrigada. Igualmente. Pode falar, meu amor? Te cortei, desculpa. Não, agradecendo ela pela presença, pelo depoimento. Isso muito nos motiva, né, doutora Lucy? É isso aí. E em relação ao que está envolvido nessa mentoria de agora, depois a gente passa todas vocês têm outras questões, as dúvidas, podem perguntar o que está incluso nessa mentoria de agora, aquelas que não estão, inclusive, se essa também é uma da sua dúvida, depois a gente passa, e querendo também essa mentoria, a Gold, também a gente está à disposição, mas é realmente uma coisa que pode rodar lá dentro do WhatsApp no particular, tá bom? Muito obrigada por todos aí, e estamos iniciando aí essa nova jornada. Sucesso para todos. Para nós, a Marcela colocou, né, que nunca parece a idade que vocês têm, lindas e repletas de ensinamento. A gente quer transbordar a fonte da juventude para vocês, e juventude não só na aparência, mas na vitalidade, e a gente acredita que é possível, por isso que nós estamos aqui. A Jéssica colocou ansiosa para essa jornada, loucura abençoada, é isso aí, obrigada a vocês. A gente que agradece por ter confiado em nós. Nós sabemos que cada um de vocês aqui estão em um momento que realmente é desafiador, mas é para isso que a gente está aqui. A gente quer segurar na mão de vocês, respira, coloca a fralda e vai com medo mesmo, não tenham receio, porque assim, dá o passo, o chão vai vir. A gente tem que ter essa fé. Foi colocada a questão da oração, e eu acredito muito nisso. O que é a oração? É você colocar a frequência da intencionalidade com ação, né? Então, o Eleva, ele chama você para ação. Então, é essa intencionalidade, esse desejo de vocês, eu acredito que a gente vai conseguir realmente colocar em prática. A Jéssica, eu coloquei, amei essa aula, essas informações super importantes e preciosas. Muito obrigada a presença de cada um de vocês, realmente foi muito especial esse momento, gratidão. Espero que vocês tenham gostado dessa aula bônus, lembrando que as demais aulas serão aos poucos, acrescentadas na plataforma. Nós vamos avisar você na sala secreta como vai ser conduzido cada plano. Então, não tenha pressa. Respeite o seu momento, traga intencionalidade e execute essa primeira tarefa. Eu estou com vontade de olhar a plataforma, eu posso fazer uma aula de vácuo, né, de hipopressivo, posso fazer um termodance? Faça, se auto-observe, teste, veja como você se sente. Se funcionou, anota. Eu quero fazer um detox, eu não quero esperar agora, mas eu sinto que esse é o meu momento.
faça. Se tiver dúvida, chama a gente. Então, assim, você não está sozinha nesse processo. Podem olhar lá à vontade, a plataforma aos pouquinhos ela está sendo ajustada, mas qualquer dúvida, pode chamar a gente. Por uma questão de ordem, nós mantemos a sala fechada, porque eu sei que é muito difícil, às vezes um monte de mensagem, as pessoas se perdem. Então, a gente vai manter a sala fechada por isso, para facilitar você chegar lá e olhar e entender o que precisa acontecer, tá? Tivemos bastante demandas, nós fizemos alguns ajustes aí, provavelmente nós vamos ter que dividir em 2 grupos, mas toda essa condição vai ser estruturada dentro da sala secreta. Fiquem tranquilos que vocês não estão sozinhos na jornada, tá bom? Gratidão pela atenção de vocês. E agora, acredito que é só elevar o nosso padrão, elevar a nossa frequência, elevar o nosso nível, que vocês estão nas melhores mãos. Isso eu posso garantir para vocês.